Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês aí sobre grana, sobre dinheiro, sobre quanto cobrar nos seus serviços, tá? Então, é uma discussão polêmica, né? Mas fica aí com a gente que a gente vai tentar esclarecer tudinho aí para vocês. Valeu! Então, pessoal, eu estou inspirado nesse vídeo aqui hoje, né, justamente até por causa do último que a gente colocou aqui, né, do papo da última semana aí, das 5 coisas que vocês podem estar fazendo errado, tá? E tanto em fotografia de casamento, quanto nos ensaios, newborn, etc. E aí, o que eu quero falar aqui com vocês hoje, tá, gente? Vocês já sabem que existem por aí fotógrafos aí cobrando 20, 30 mil para fazer um casamento, né, fazendo ensaios aí em lugares maravilhosos, paradisíacos aí por valores insondáveis, né, esses fotógrafos de celebridade e tudo mais. E para falar para vocês, assim, né, eu vi um documentário muito legal aí há pouco tempo, tá? E um desses fotógrafos, ele veio do nada, tá, gente? Ele é que nem a gente, assim, né? Tá aqui fotografando, teve uma câmerazinha lá que, no caso, ele pegou até emprestada, né, para começar os trabalhos deles, tá? E aí ele foi evoluindo, tá, gente? Mas o que a gente quer falar aqui hoje para vocês, tá, é sobre cobrar, né? Sobre quanto que você deve cobrar nos serviços de vocês aí, tá? Para que você seja de fato valorizado, para que você tenha de fato, né, uma oportunidade de crescer, de se desenvolver, tá? Então, assim, é um assunto bem extenso, é polêmico, tá? Mas eu vou pedir para vocês ficarem aí com a gente, né, terem um pouquinho de paciência. E para tornar aqui um pouquinho mais legal, né, nosso vídeo, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Eu vou fazer aqui 9 perguntas para vocês, tá, nesse vídeo. E sempre que vocês responderem sim para essas perguntas, tá, vocês vão ganhar um ponto, tá? Então vocês guardem esses pontinhos aí com vocês, tá? Enquanto eu for fazendo essas perguntas, e aí depois no final vocês vão poder trocar esses pontos aí por cobrar um pouquinho mais caro aí no ensaio de vocês, né? Então imagine que cada ponto desse que vocês responderam sim, vocês vão poder cobrar aí um pouquinho mais caro aí nos ensaios, nos casamentos, tá bom? Então vamos lá? A primeira pergunta que eu faço aí para vocês, gente, é a seguinte, né? Você tem o desejo de se atualizar, né? De aprender, de fazer cursos aí, para você ter as melhores técnicas, né? Os melhores métodos na hora de você chegar lá na hora do vamos ver, lá no casamento, no ensaio, você conseguir fazer um bom trabalho? Então, sim ou não? Aí conta curso, workshop, livros, qualquer tipo de coisa que você gaste dinheiro aí para você poder fazer esse esforço. Segunda pergunta, gente, vocês já têm equipamento caro, ou se vocês pretendem ter esses equipamentos, né, caros e tudo mais, aquela câmera top de linha, aquele flash maneiro, aquela iluminação legal, né? Vocês querem ter isso? Vocês já têm isso, né? Sim ou não, né? Essas coisas elas custam muito dinheiro, né? Vocês já sabem disso, que estão aí na fotografia. Até quem está começando já sabe que esses equipamentos são caríssimos, tá? Da mesma forma que a última pergunta que eu fiz aqui para vocês, né? Cursos também são caríssimos. E aí? Sim? Não? A terceira pergunta, pessoal, é se vocês querem de fato ter um portfólio impecável, né? Aquele site maneiro com aquelas fotos maravilhosas, né? Em lugares legais, tá? E aí, assim, as pessoas, né, às vezes elas confundem um pouco isso pelo seguinte, né? Porque quanto mais trabalho você faz, teoricamente, né, você tem menos tempo aí para se dedicar, né, e poder editar bem essas fotos, poder fazer um site caprichado e tudo mais, né? Principalmente quando você divide teu tempo com outras coisas aí do dia a dia, tá bom? Então, assim, é muito importante, né, para você ter um portfólio legal e tudo mais, você também selecionar bem os seus clientes, né? E naturalmente isso vem quando você cobra um pouco mais por isso, né? Os clientes, eles quando pagam mais pelo teu serviço, eles vão fazer o teu serviço com um pouco mais de boa vontade, né? Eles vão se arrumar melhor para fazer, eles vão chegar lá e vão ter mais paciência, né, para fazer esse trabalho. Então, assim, naturalmente as fotos vão ficar melhores, tá, gente? Confia em mim, isso aí é experiência própria, tá? Então, assim, sim ou não, né? Você quer ter um portfólio caprichado? A próxima pergunta aí que eu faço para vocês, gente, é se vocês já investem em divulgação do trabalho de vocês, né? Então, essa divulgação ela pode ser online, ela pode ser física, aí, com revistas, cartõezinhos, etc., né? Posters que você pode colocar em algum lugar. Então, assim, né?
Divulgação custa dinheiro, tá, gente? E naturalmente, para você atingir um público maior, né, que não seja ali só seus amigos, aquele teu círculo ali mais próximo, você vai precisar gastar dinheiro aí com divulgação, tá? Então a gente está numa época aqui muito boa, né, para esse tipo de divulgação, porque tem aí Facebook, Instagram, tem dezenas aí de revistas de casamento, tá, que você pode colocar, tem sites também especializados no assunto, tá? Mas tudo isso custa dinheiro, tá, gente? Então, sim ou não? Você já faz isso, tua divulgação, ou não? Essa é muito importante, tá, gente? Essa pergunta. Você personaliza os seus serviços, né? Oferece alguma coisa a mais aí para os teus clientes, tá? Por que eu estou perguntando isso, tá, gente? Eu conheço pessoas aí que elas simplesmente entregam um CD com as fotos e acabou, só isso, entendeu? Só que se você está querendo algo mais, né? Se você quer alcançar aí um nível maior, eu acho que você tem que cada vez mais personalizar os seus serviços, né? Você dá algum brinde junto, né? Quando na hora de você entregar essas fotos, você colocar ela num pendrive bonitinho, numa caixinha bonitinha, né? Você marcar um almoço, marcar um café, né? Para você discutir aí com o teu cliente, ou então entregar essas fotos para o teu cliente, tá? Então, assim, todas essas coisas, elas agregam valor ao teu serviço, tá, gente? E aí eu vou falar uma coisa que até para as pessoas aí que já contrataram esses serviços, né? Eu mesmo já contratei esses serviços aí quando eu fiz meu casamento e tudo mais. Não se enganem, tá, gente? Tudo está incluído no preço. Então, todas essas experiências que você dá para as pessoas, isso é incluído de alguma forma no preço. A diferença aí está na percepção de valor, tá, gente? A pessoa ela tem uma percepção de valor maior quando você oferece coisas a mais para ela. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Você cobra R$500, por exemplo, para entregar as fotos de um ensaio seu num CD, você poderia, por exemplo, cobrar R$700, R$800 para entregar essas fotos, né? Mas entregar com outras coisas a mais, né? Você entregar aí, de repente, com uma cestinha de bombom, você entregar com uma caixinha bonitinha, personalizada, tá? Vamos supor que você gaste R$100 fazendo isso, né, gente? Você gastou R$100 a mais, mas você ganhou aí 200, 300, né? Adicionalmente. Então, assim, o teu cliente, né, além de você ter ganhado esse dinheiro a mais, você vai deixar ele muito mais satisfeito, né? Você vai deixar ele muito mais, ele vai falar do seu trabalho, ele vai te respeitar mais. Então, assim, sim ou não, né? Você presta um serviço personalizado ou não? A próxima pergunta aí, gente, que eu vou fazer para vocês é a seguinte: você edita as suas fotos com uma qualidade superior, uma qualidade profissional? Né? Por que eu estou falando isso, tá, gente? Isso, se você não estiver fazendo, tá, gente, eu já acho que está errado. Isso você não deveria nem responder que não, essa pergunta, né? Mas vamos supor que você realmente não faça isso, né, gente? Eu já vi gente por aí entregando aí 1.000, 2.000 fotos aí, por exemplo, num casamento, sem editar as fotos, tá? Eu acho isso horrível, tá, gente? É o tipo de serviço que eu não quero prestar, né? Primeiro porque a pessoa, ela não vai ter capacidade, né? Ela não vai ter tempo para ficar vendo essas 1.000, 2.000 fotos aí uma por uma, tá, gente? É muito mais fácil você entregar 400 fotos, 350 fotos, 500 fotos aí de qualidade, tá? Bem editadas, direitinho, né? E essa pessoa vai ficar muito mais satisfeita, tá, gente? Isso vai fazer toda a diferença, tá bom, gente? Então, sim ou não? Você edita as fotos com qualidade ou não? Próxima pergunta aqui, gente, você prefere qualidade ou quantidade, tá, gente? Então, assim, se você prefere qualidade, responde que sim aí. Se você quer quantidade, responde que não. Por que eu tô perguntando isso, tá, gente? Essa é bem polêmica. Por quê? Porque você tem mercado para as duas coisas, tá? Para várias outras coisas por aí você vê, assim, você tem lojas de roupa que preferem vender por quantidade, não por qualidade, tá? Então, assim, se você é um fotógrafo que prefere vender por quantidade, eu acho que você vai ter que ter uma equipe maior, você vai ter que ter uma estrutura maior. Por quê? Porque provavelmente você não vai dar conta da quantidade de serviço, né? E você vai ter que cobrar mais barato por isso. Então, assim, eu, por exemplo, prefiro vender por qualidade. Por quê? Porque aí eu posso aumentar mais aí o valor dos meus serviços, né? E, consequentemente, aí, né, o meu cliente ele vai ser um cliente mais seleto, né? Eu vou ter mais tempo para caprichar aí na minha edição de fotos, né? Eu vou ter mais tempo para prestar um serviço de melhor qualidade aí para ele. Então, qualidade, sim, né? Quantidade não. Mas aí você escolhe também, né? Se você prefere vender por quantidade, né?
Essa próxima pergunta aqui, gente, é para dar um refresco aí também para vocês, né? Porque nem tudo aí a gente vai responder que sim também. Pode ser que muitos de vocês aí respondam não para essa pergunta, né? A pergunta é a seguinte: você é novato, né? Você já está há mais de 5 anos aí no mercado? Se você está há mais de 5 anos no mercado, é sim. Se você é novato, então é não, né? E por quê, tá, gente? Geralmente a pessoa que está começando agora, ela não tem muita experiência, não tem muita prática, e ela está querendo se inserir no mercado, né? Às vezes ela não tem um equipamento tão bom. Então, assim, isso de certa forma justifica ela cobrar um pouco mais barato, tá, gente? Mas aí o perigo é o seguinte: você não pode ficar nesse ciclo vicioso aí durante anos e anos. Por quê? Porque você vai continuando com o teu preço barato, vai cobrando barato, e aí você vai sempre escutar aquela mesma ladainha, né? Ah, eu não tenho cliente, porque meus clientes estão achando meu serviço caro, apesar de você já estar cobrando pouco, tá bom? Então, assim, você vai começando a diminuir cada vez mais o valor dos seus serviços até chegar uma hora que você está falido, tá? Então, assim, você é novato? Tudo bem, você pode cobrar um pouco mais barato, mas cuidado com isso, porque naturalmente aí na nossa própria economia você vê, né? Tem produtos aí, serviços que há 5 anos atrás era metade do preço que é hoje, tá bom? Então, assim, tome muito cuidado com isso. A última pergunta, gente, que eu vou fazer aqui para vocês é a seguinte: você sonha em viver de fotografia, né? Ou você pretende viver de fotografia aí algum tempo, sei lá, largar teus empregos ou teu emprego aí para você viver só disso, tá, gente? Se você respondeu que sim, tá? Eu já tô imaginando que você já vai ter que começar a pensar logo de cara aí que você tem que fazer um nicho, você tem que cobrar mais caro. Por quê? Coloca aí na ponta do lápis aí para você ver quanto que custa a tua vida, né? Tuas compras no supermercado, shopping, teu iPhone, teus equipamentos e tudo mais, né? Então, assim, você imagina você ter que pagar todo o custo da tua vida, mais o teu custo de atualização, teu custo de equipamentos, tá bom, gente? Então, assim, isso é muito importante. Se você não pretende viver de fotografia, se você tem um emprego por fora, né? Se você tem uma forma aí de se sustentar, ótimo, né? Você talvez também não dê tanta atenção assim lá para tua fotografia, encare isso como um hobby, né? E cobre um pouco mais barato por isso. Mas se você pretende viver de fotografia um dia, gente, pensa 2 vezes, tá bom? Você tem que cobrar um pouco mais caro. E aí, pessoal, gostaram? Bota aí embaixo nos comentários aí quantos pontos que vocês fizeram, tá? Pra gente fazer uma brincadeira aqui, pra gente comentar um pouco mais sobre isso, tá bom? E aí, assim, a última pergunta que eu vou fazer aí pra vocês agora é a seguinte: quanto que você acha que você vale, né? Quanto que você acha que vale a sua fotografia, né? Pode ser um contrassenso, né, o que eu vou falar aqui agora, mas é o seguinte: quanto mais barato você cobra, gente, mais concorrente você vai ter, né? Então eu digo isso pelo seguinte, né? Eu vejo muita gente por aí hoje com uma DSLR, né? Então a pessoa ganha uma DSLR de Natal, pega um pedacinho ali do salário dela, já compra logo uma câmera fotográfica aí para virar fotógrafo. Então, assim, você, se cobrar barato, provavelmente vai estar concorrendo com essas pessoas, né? Que já oferecem naturalmente o serviço delas aí, às vezes até de graça, né? Ou por um preço menor do que o seu aí para os amigos, para os colegas, tá? Ou você prefere, né, pegar ali, né, sair desse 80%, 90% e concorrer ali com aquele seleto grupo ali dos 20%, né, que cobram ali um valor justo pelos serviços, prestam um serviço de qualidade, tá? Então, assim, eu deixo essa pergunta aí no ar para vocês, tá, gente? Quanto você acha que vale a sua fotografia, tá bom? Então, galera, era isso, tá? Deixa um comentário aí se você gostou, se você tem alguma opinião um pouco diferente, né? Segue a gente nas redes sociais, né? Eu falo aqui isso sempre, né? Porque a gente está sempre colocando fotos novas lá. Então, nosso Instagram, tá? Eu vou colocar aí para vocês, tá? Nosso YouTube aqui, né? Segue a gente aqui no cantinho, tá bom? E era isso, tá, gente? Um abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.